Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos nesse momento a sessão solene de lançamento e abertura do Parlamento Jovem 2026. Esse projeto de educação foi desenvolvido em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e diversas câmaras municipais do Estado. O Parlamento Jovem de Minas Gerais tem como objetivo aproximar os jovens da política, da democracia e do fundamento do poder legislativo. Mais do que conhecer política, esse projeto convida estudantes a participarem ativamente na construção de ideias, propostas e reflexões sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Nesse ano de 2026, o projeto traz como tema central a inclusão da pessoa com deficiência e com neurodivergência. Um tema de grande relevância social, que nos convida a refletir sobre a criação de uma sociedade mais justa, acessível e verdadeiramente inclusiva. Convidamos para compor a mesa de honra da nossa sessão o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, vereador Delber Augusto de Araújo. O excelentíssimo prefeito municipal de Boa Esperança, senhor Haroldo Medeiros. A excelentíssima vice-presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, vereadora Silvana de Fátima Oliveira Rodrigues. Convidamos ainda para compor o plenário o secretário municipal de saúde e vice-prefeito de Boa Esperança, senhor José Walter Neto. Gostou, né, Zé Walter? A secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Família, senhora Bianca Rezende Vieira de Medeiros. Vereador Jardel da Silva de Souza, secretário de mesa diretora. Vereador Antônio Donizete da Cunha. Não chegou? Não chegou. Vereador Divino Costa. Vereador João Batista Silva Ramos. Vereador Jorge Luiz do Carmo. Também não veio. A chuva está atrapalhando, né, gente? Vereador Vailton do Amaral. Vereador Wellington Nascimento. E vereador Wilker de Araújo. Convidamos as pessoas presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Com braço forte.
Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, una carucas centas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sempre a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, de quem te adora a própria morte. Vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ouviremos nesse momento as palavras do presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, senhor Delber Augusto de Araújo. Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar e agradecer a todos vocês que se dispuseram a estar aqui conosco numa sexta-feira, né? Já às 7h30 da noite. Então, é motivo de alegria para esta casa. Quero aqui cumprimentar o meu companheiro, amigo, prefeito. Obrigado pela presença e participação. Cumprimentar aqui nosso vice-prefeito, o Zé Walter, o meu chefe, secretário de Saúde, Bianca, secretária de Promoção Social, o Willer, o nosso secretário aqui, professor Jardel, vereador Wellington, Vailton, Divino. A construção desse momento, ele se deu a várias mãos, né? Desde quando eu fui vereador a primeira vez, a gente já tinha essa ideia da construção dessa escola. E nós construímos a escola do Legislativo de Boa Esperança, professora Celina Neves, né? Acho que as educadoras que estão aí lembram bem de quem foi a Celina, né? Então, temos uma placa ali que nomeia a escola, com um projeto de lei que a gente fez, e para homenagear a professora Celina. E o que é a escola do Legislativo? A escola do Legislativo, ela forma pessoas de bem, traz a sociedade para dentro do poder público, onde as pessoas vão criar uma consciência cidadã, né? Quisera eu estar aqui hoje, presidente da Câmara, se eu tivesse tido a oportunidade de lá atrás saber de fato o que seria política, né? Quisera eu, um adolescente, estudar política para saber como que as coisas funcionam, quais são os direitos que as pessoas têm e o que nós, sociedade aqui composta, eleita pela democracia, governando o município. Eu, enquanto presidente da Câmara, e Haroldo, enquanto prefeito, se nós tivéssemos tido essa oportunidade, podem ter certeza que teríamos muito mais... teríamos uma visão totalmente diferenciada daquilo que nós vemos hoje. A gente acredita que a gente faz um bom trabalho porque a gente
entrega os nossos trabalhos na mão de Deus e a gente é conduzido por uma mão divina. Mas nada supera a técnica. Então, por isso, estou muito feliz. A gente pensou que não teria, né, inscrição dos adolescentes. Então, isso prova para nós, Haroldo, que os adolescentes estão querendo, sim, participar de políticas públicas que vão ser uma alavanca na vida deles lá na frente. Isso é bom, inclusive, para o currículo de vocês. O tema, esse ano, da Escola Legislativa é a neurodivergência, né? É um assunto que está aí em alta, a inclusão e a neurodivergência. Nós estamos aqui, inclusive, com um problema de acessibilidade nessa casa. Não existe acessibilidade. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver esse problema esse ano. Gostaria de pedir desculpa a vocês que o banco está fazendo uma obra na entrada da casa e não conseguiu terminar a tempo do nosso evento. Então, desculpe pelo transtorno. Mas gostaria de somente agradecer a cada um de vocês por ter vindo aqui, por estar participando conosco. A Escola Legislativa, o Parlamento Jovem, ele é todo um processo que é feito as reuniões, né, semanais, tem os temas, tem as oficinas. E outra coisa, Haroldo, nós vamos poder trazer da Assembleia Legislativa, sem nenhum ônus para o município, capacitação para servidores, para os servidores da Casa Legislativa, para os servidores do Executivo, né, e para professores, e para nichos de profissionais que precisam e queiram desses momentos com pessoas que já estão mais tempo no caminho, para trazer essa expertise para nosso município, inteiramente gratuito. Então, é uma ferramenta que nós vamos, a partir de agora, nós já temos essa condição de oferecer para o nosso município, para os nossos estudantes, para as nossas escolas, esse tipo de formação aqui dentro da cidade, sem ser preciso de que saia do município para ir buscar esse conhecimento. Então, deixa-me muito tranquilo e feliz, alegre demais em estar podendo proporcionar esse tipo de conteúdo a toda a população de Boa Esperança. Fica aqui o meu agradecimento e uma boa reunião para nós. Vamos ter os temas debatidos aqui e, com certeza, fará disso aqui um momento muito especial. Muito obrigado a todos. A seguir, ouviremos as palavras do prefeito municipal de Boa Esperança, senhor Haroldo Medeiros. Boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande nessa sexta-noite estar aqui com vocês num momento tão importante. Um pouco de dificuldade para todos nós chegarmos aqui, né? Muita chuva. Mas até estava comentando ali com o Divino, com o Willer, com o Wellington, que pela a chuva que armou ali por volta de 5 horas da tarde ainda teve muito bom. Então, graças a Deus, Boa Esperança continua sendo abençoada e basta com que a gente ligue a nossa televisão para que a gente valorize ainda mais as bênçãos que Deus derrama aqui para nós. Queria cumprimentar o presidente Delber, em nome do presidente, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. Parabéns por essa iniciativa. Cumprimentar também Zé Walter, vice-prefeito, secretário de saúde, meu amigo, um cara que realmente vem contribuindo muito, né, com a nossa cidade. A secretária Bianca também. Em nome do Bianca, cumprimentar todos os servidores da prefeitura. Em nome do Fabrício, do competente Fabrício, cumprimentar todos os servidores aqui da casa e a todos vocês de modo geral. Hoje, realmente, é um início de um projeto maravilhoso. O Delber já explicou muito bem a questão da escola legislativa e também do Parlamento Jovem. E esse tema tão importante da inclusão. Tema que nós, né, do poder público, tanto executivo quanto legislativo, precisamos cada vez mais
né, nos dedicarmos, estudarmos, entendermos e trabalhar. Trabalhar para que a gente consiga realmente oferecer condições, né, para que as nossas crianças, os nossos jovens, eles possam se desenvolver muito mais. Eu falo, Delber, que eu já vou fazer 36 anos semana que vem, então não faz tanto tempo assim que o caminho mais fácil do tratamento, né, com as pessoas com algum tipo de deficiência, e aqui, né, nós temos pessoas muito capacitadas no assunto, era o contrário, né, era a exclusão, era afastar. E com tudo que vem, graças a Deus, melhorando e conscientizando a todos, hoje nós temos a missão de incluir. Estou vendo ali o Adriano Proc também, meu amigo, meu companheiro de profissão, professor, né, que tantos anos trabalha com os meninos lá na PAI. E a inclusão, ela permite que o desenvolvimento aconteça na vida das crianças, dos jovens. E ali eles melhoram em tudo, né? Melhora, né, da parte motora, a parte cognitiva, social, tudo. Então, a nossa responsabilidade em apoiar a causa, em trabalhar pela causa, é cada vez maior. Estão aqui também, né, a nossa equipe do Centro do Autismo, a PAI é muito bem representada aqui pelo Silvano, e dizer que esse tema realmente será cada vez mais prioridade para nós. E vocês que estão começando aí no Parlamento Jovem, nessa escola legislativa, saibam que eu fico muito feliz, porque tem um ditado que ele diz, né, Divino, que as pessoas boas precisam ocupar a política. Senão, vai ter espaço para aquelas que não estão preocupadas com o seu próximo. E hoje eu digo a vocês, enquanto prefeito, estou muito feliz, estou muito realizado com o trabalho que eu estou tendo a oportunidade de exercer. 1 ano e 3 meses de mandato, né, Zé Walter? E realmente, pessoal, nós temos muito poder nas mãos, né, Delber? Os vereadores estão aqui. E eu peço a Deus todos os dias que Ele possa transformar esse poder que nós temos em ajuda para as pessoas. Que a gente trabalhe muito para que a gente possa realmente aplicar isso na vida das pessoas. E hoje, para finalizar, eu tive fazendo uma visita no José Aldo. E para vocês que estão iniciando aí na política, né, estão interessados, saibam que é muito prazeroso. Quando a gente vê lá na ponta o que a política pública de verdade ela causa na vida de uma pessoa. Hoje, em visita à escola, quando eu cheguei, primeiro eu tive uma recepção maravilhosa por parte dos professores, que hoje, com muito orgulho, eu digo que os professores do município, né, Zé Walter, nós estamos conseguindo honrar com todos os compromissos com eles. Por meritocracia e por direito, a prefeitura está cumprindo hoje integralmente o piso, tanto salarial quanto da carga horária para eles. E também uma infraestrutura lá no José Aldo maravilhosa. A escola está com 905 alunos e eu anunciei hoje lá mais reformas ainda. E os alunos, pessoal, sem palavras, para descrever para vocês, Delber, Silvana, o que é chegar numa escola e ver todos os alunos uniformizados, todos os alunos com mochila, lápis, borracha, canetas, lápis de cor, tudo igual. Os alunos com uma apostila de primeira, apostila realmente de português, matemática, geografia, história, ciências, artes, agenda, tudo igualzinho para todo mundo, e mais um kit de robótica que está chegando. Serão mais de 4.000 kits que serão distribuídos. Isso nos motiva, né, Zé Walter? Nos motiva e é o nosso foco. Muita gente até me pergunta, Delber, como é que é lidar com críticas, como é que é lidar, né, com apontamentos, e para mim é muito tranquilo. Muito tranquilo. Se for construtiva, a gente aproveita, porque sempre temos o que melhorar. Se não for,
a gente deixa para lá e continua o trabalho, porque o nosso foco realmente é e vai continuar sendo cuidar da nossa cidade. Temos muito serviço pela frente, temos muito o que fazer, mas com muito trabalho e com Deus nós iremos conseguir. Então saibam vocês que estão iniciando na vida da política agora, que vocês têm muito poder nas mãos de vocês. Vocês terão muito poder nas mãos de vocês. E que esse poder, sendo transformado na prática do bem, realmente faz todo sentido e faz com que a gente possa ser muito felizes, ter paz e poder encontrar sentido na vida. Tá bom? Obrigado, parabéns mais uma vez aqui por essa casa, por esse projeto maravilhoso. E contem sempre conosco, estamos lá na prefeitura, sempre à disposição de todos. Obrigado, fica com Deus. Obrigada. Em seguida, ouviremos as palavras da coordenadora do Centro de Referência Municipal em Autismo, a psicóloga Caroline Dias. Boa noite a todos. Eu me chamo Caroline, sou psicóloga formada há 8 anos e há 3 meses eu assumi a coordenação do Centro do Autismo. Quando a Bianca me fez o convite, foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre gostei de estar junto com eles, com os autistas. Desde quando eu me formei, eu atuo nessa área. Mas quando eu entrei no centro, eu percebi que ali não é só a técnica, que ali é o amor também. Então, a nossa equipe hoje, nós estamos com a equipe completa, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicopedagoga, nós temos as oficinas de pintura, capoeira, contação de histórias. Nós temos hoje 147 assistidos no nosso centro. E esses 147 assistidos, a família também é acolhida. Então, assim, eu sou muito grata por essa oportunidade e gostaria de parabenizar os adolescentes que estão aqui, porque quando eu estava na escola eu não tive essa oportunidade. Então, que vocês possam abraçar essa oportunidade e que vocês façam a diferença aonde vocês estiverem, porque é através de vocês que nós vamos construir uma inclusão que realmente funcione, que não seja apenas no papel. Então, vocês têm um papel fundamental na sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Carolina. Antes da gente prosseguir, eu queria registrar a presença do deputado, professor Cleiton, está aqui conosco, está ali compondo a mesa também. Ouviremos, nesse momento, as palavras da neuropsicopedagoga do Centro de Referência Municipal em Autismo, Viviane Lara. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente participar de um projeto tão bonito, tão acolhedor, que nós estamos em Boa Esperança. Eu e a Carol estávamos conversando sobre isso, até mesmo em convidar grupos de alunos das escolas para ir até o centro, para a gente fazer o acolhimento com eles e até mesmo fazer um trabalho que a gente já vem fazendo com as escolas. Através deste grupo de adolescentes, que eu acho que, como o Delber falou, o prefeito Haroldo também falou, através desse grupo de alunos que a gente vai conseguir ainda mais resultados com os adolescentes, principalmente. A gente tem uma demanda grande hoje lá no centro, com adolescentes, adultos,
adultos já que estão inserindo ao mercado de trabalho. Então, a gente precisa do apoio dos adolescentes, porque, às vezes, uma sala com 25, 30 adolescentes, às vezes é um autista, né? E aí, com o apoio, né, a ajuda de todos, né, desta sala, fazer o acolhimento, ter a empatia com esse outro colega, né, que é neurodivergente, faz parte, né, fazer esse acolhimento, porque hoje, de todas as demandas que a gente tem, a maior dificuldade, principalmente destes adolescentes, está sendo o acolhimento, porque eles se sentem diferentes em sala de aula. Então, este acolhimento por parte dos outros alunos, que é vocês que estão à frente nas salas de aula, porque com o professor a gente já trabalha, os professores já são capacitados, já estão preparados. Os adolescentes vai fazer todo um processo diferente nesse trabalho, que é acolher esse colega que chega. Então, nós estamos no centro à disposição de vocês também, à disposição dos professores, né, da APAI aqui presente também, de todo o pessoal da Câmara, para a gente trabalharmos junto, ter essa parceria conosco, que vai fazer toda a diferença. Tá? Muito obrigada. Passaremos a palavra agora para a diretora-geral da APAI, a psicopedagoga Silvana Araújo Cunha. Vou quebrar um protocolo aqui, que eu acho que os meus 60 anos permite, né? Estatuto de idoso desse a gente quebrar tudo enquanto é protocolo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesse momento, na minha vida, na minha história e na APAI de Boa Esperança. Boa noite a toda a equipe da APAI que está aqui. Deus abençoe. Obrigado por me dar essa oportunidade de falar por vocês. Eu venho tratar de um espaço neurodiverso. Esse é o assunto. E eu estou até arrepiada, porque quem vem do chão da APAI, a história da APAI de Boa Esperança é o espaço neurodiverso de Boa Esperança, que todos vocês novinhos aí devem conhecer, se dar oportunidade de conhecer. Se algum dia vocês vierem a ser pais de crianças com alguma deficiência ou portador de qualquer transtorno, tem que ter certeza que na cidade que vocês moram existe uma casa robusta, completa e com capacidade de atendimento. Boa Esperança tem. Queria fazer igual você agora, Haroldo. Falar assim, eu visitei a escola Zé Aldo, e ficou toda emocionada. Eu estou fora de Boa Esperança há 17 anos. Em outras terras, vivendo outras coisas, mas vindo de um centro de surdo cego e baixa visão, que eu acho que até uma vez eu entrei em contato com você, Cleitinho, para mexer com esses negócios de deputado. Eu vim para falar um tema sobre neurodivergência. Mas, mineira que sou, mineira do chão, junqueira, né? A gente não pode perder a oportunidade de entregar bilhete para os outros, né? Você vai na casa de fulano? Vou. Então, você leva um recadinho para eles? Levo, lógico que levo. Aqui está chegando para você, vereador Delta, uma carta das crianças neurodivergentes de Boa Esperança. Todas aquelas mulheres escondidas ali, que você é visto de professor escondendo no fundo de sala. Sei por que elas têm essa mania. São as professores mais brilhantes de Boa Esperança. Está o pessoal da clínica que atende as nossas crianças. Uma clínica frágil, viu? Solitária. Uma fono atendendo 400 crianças. Como diz, Deus desce e nós sobe, né?
Mas eu vou ler a cartinha, você me permite? Depois eu falo sobre neurodivergência. Eu sou neurodivergente, então eu posso. Ofício 17 de 2026, senhor Delber, presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança. Assunto, um pedido especial por uma nova casa para nós. Carta das Crianças de Boa Esperança. Querido senhor presidente da Câmara, Delber Araújo, nós somos as crianças e usuários da PAI de Boa Esperança, escrevendo essa cartinha com muito carinho e esperança. A nossa PAI cuida de cerca de 300 crianças, jovens, adultos e bebês. Corrijo agora, 410. 30 neonatos, de 78 adultos que são crianças, e o resto, educação infantil e fundamental. E EJA. Todos os dias recebemos atendimentos importantes nas áreas social, clínica e pedagógica, mas a casa onde estamos hoje ficou pequena para nós. As salas são apertadas, muitas vezes não tem o espaço necessário para cadeira de rodas, terapias e atividades. Nós sonhamos com uma nova sede, um lugar maior, acessível, cheio de espaço para aprender, brincar e fazer terapias, crescer com dignidade. Sabemos que a Câmara Municipal é a casa do povo, por isso pedimos com muito carinho que o senhor e os vereadores nos ajude a tornar esse sonho possível. Uma nova PAI será a esperança de todos nós, com amor e gratidão. E aqui fica protocolado a coisa mais bonitinha do mundo, porque neurodivergente falando, nem toda caneta assina um documento, mas o dedinho, o pezinho, a pontinha da mão assina. Está a assinatura das crianças da PAI aqui, feita pelas professoras ali presentes. Eles nunca mais vão me convidar para vir cá, tenho certeza. Mas não tem problema, não. Silvânia, deixa eu te interromper aqui, porque, sim, estou emocionado aqui nesse momento. Eu também estou tremendo, acredita? Como se diz, é a hora que você vê um negócio desse, Haroldo, não tem como você, né? E chorão que sou, né, Roseli? É difícil você olhar um negócio desse, não se como sentir, né, a emoção do momento. E gostaria aqui de dizer para vocês que o que tiver em nosso alcance para ser feito, pode ter certeza que nós o faremos. Tá? Está aqui o prefeito, o vice-prefeito, temos um deputado aqui que também ajuda muito Boa Esperança, porque a política ela é construída a várias mãos. Né? Um sozinho a gente não consegue, mas se unidos forças, né, Divino, a gente consegue realizar o sonho de outras pessoas para que possam promover também o sonho de outras pessoas e assim vai fazendo essa corrente, esse elo, né, maravilhoso e gostoso. E eu só tenho a agradecer, gratidão por tudo. Eu que agradeço a PAI. Senhoras e senhores, é com grande respeito e senso de responsabilidade que venho hoje falar sobre um tema essencial para uma sociedade justa, a inclusão das pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes. Falar de inclusão não é falar de favor, não. Falar de inclusão é falar de direito, respeito e dignidade humana. No Brasil, já se garante, já tem a lei, já tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso já tem, a 13.146. Essa lei afirma que toda pessoa tem direito à participação plena na sociedade,
com igualdade de oportunidade. Na prática, é diferente. A inclusão enfrenta desafios terríveis. Entre eles, a falta de conhecimento sobre as diferenças humanas, especialmente sobre o assunto neurodivergência. O que é neurodivergência? É uma palavra da moda. É chique, né, gente? O ser humano precisa de palavras de jargão, né, colega? Para poder tocar a vida para adiante. O termo neurodivergência... Eu não tenho paciência de ficar com esse trem aqui, não. Eu tenho medo de cair. O termo neurodivergente está ligado ao conceito de neurodiversidade. Entende-se que o cérebro da pessoa pode funcionar de diversas formas. E não é doença. E não é defeito. Porque não tem cura. Porque não é doença. São só variações naturais do desenvolvimento neurológico da pessoa. Algumas pessoas possuem condições neurológicas que afetam a comunicação, afetam o comportamento, afeta a aprendizagem e afeta a interação social dela. Essas condições se faz necessário para que se tenha compreensão, para que se tenha acolhimento, para que se tenha adaptações. Preconceito é dispensável. Mas, ô Silvana, o que é uma pessoa neurodivergente? O que faz a pessoa neurodivergente? Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho TDAH. Então, eu sou neurodivergente. Muita gente tem TDAH. Você sabe o que é TDAH? Nossas crianças aí sabem, os adolescentes? Sabe, né? São pessoas que têm um déficit de atenção com ou sem hiperatividade. São pessoas que podem ter também a dislexia, que é a dificuldade na leitura. Quando essa criança ou jovem adulto vai ler, as palavras, as letrinhas costumam escorregar no papel. Elas escapolem no papel. Ou pode ter a descalculia também, que é a dificuldade no trato com os números. Na hora de somar, você não consegue fechar a continha. Se você usa o suporte digital, que é o dedinho, ou um suporte pedagógico concreto, que seria palitos, você conta 2 mais 2 e não consegue fazer aquele abraço mágico na pontinha. A síndrome de Tourette é um transtorno neurológico caracterizado por tiques comportamentais. No autismo, a gente chama de fly ou de estereotipias. Então, são pessoas que têm alguns tiques característicos dessa síndrome. A deficiência intelectual, que é o público prioritário de atendimento da APAE, e hoje já não vem mais, como eu até falei um dia, que antigamente, muito antigamente, aonde estão sentados hoje os nossos alunos do centro-dia, que são os meninos de 46, 50, 60, a Silvana lembra, porque a Silvana é do chão da APAE, hoje não tem uma criança assim, igual eu vi que foi o meu susto, só Dowzinho ou só deficiente intelectual. Não, vem um pacotinho completo. Vem o Down com deficiência intelectual, com autismo instalado, com dislexia, com descalculia. É um pacotinho bem especial. Na sociedade moderna, para que as pessoas tenham um trânsito livre, acesso a todo o departamento, seja visto com respeito, nós usamos hoje, isso é uma coisa cultural do homem, nós usamos sinais de identificação.
que são os colares. Eu pedi que pusesse uma arte para mim, foi feito. Isso. Esses cordões de identificação. Por exemplo, se eu usar o meu cordão neurodivergente, a pessoa vai saber que tem que ter um olhar especial para mim. Se a minha filha ou meu filho estiver portando isso, ele vai ser olhado de maneira especial. Porque, às vezes, a neurodivergência não vem com uma característica física igual à síndrome de Down. Olhou o puxadinho do olho, você sabe, ó, esse é Downzinho. Está falado e escrito. Ah, está usando uma prótese, ou uma órtese, ou uma cadeira de roda. A gente sabe que pode ter ali uma paralisia cerebral. Não precisa de identificação. Mas a neurodivergência são coisas que estão dentro da gente e fisicamente não nos difere dos outros. Culturalmente é usado os colares. O colar de girassol é o símbolo internacional que indica que a pessoa possui uma deficiência não visível, que seria o autismo, o TDAH. O quebra-cabeça é usado para o autismo. A fita neurodivergente, o símbolo da neurodiversidade, garantida e representada por um infinito colorido, que seria essas aí. E tem outras deficiências também, que nós não elencamos, que seriam as pessoas cegas, surdas, ou surdas e mudas e cegas, de usar as bengalas também com colorido. A bengala vermelha, a bengala verde, a bengala amarela, para a gente identificar isso. Inclusão é responsabilidade de todo mundo. Incluir não significa apenas permitir que alguém esteja presente, não. Isso não é inclusão. Incluir significa garantir participação, garantir respeito e oportunidade real. O que envolve isso? Escola preparada. Então, o que eu vim pedir? Uma PAI preparada. Né? Para eu chegar um dia, eu quero falar igual o Haroldo. Viu, Haroldo? Ó, eu quero que você chegue lá na PAI, você vai me visitar terça-feira. Está registrado isso na Câmara, eu quero ver escapulir agora. Entrei na PAI. Uai, se alguém quer falsificar isso para fingir de deficiente, só se for trouxa, aí ele é deficiente mesmo. Não que eu conheço. E ó que eu mexo com gente. Não, você sabe quando a gente fala de inclusão, o tema é tão sensível, até porque a PAI não é lugar de doido, igual muita gente pensa. A PAI não atende psiquiatria. Psiquiatria é o CAPS, é o CAS, é o centro psiquiátrico, essas coisas. As nossas crianças lá na história, antigamente, eram mortas, eram queimadas, e vão chegando para diante assim, eram colocadas em hospício. Porque não tinha estudo, não tinha cuidado. Tanto que hoje tem muita PAI casa-lar. São pessoas que foi tirada politicamente. Ô Cleito, foi o senador Eduardo Azeredo, não foi que mandou fechar os institutos que punham os depósitos de criança lá e criar as casa-lar, não foi? De APAI? Você lembra disso? O doutor Eduardo Barbosa participou? Mas a mando de um governador. Isso. Ele foi um dia lá, gente, viu um depósito de criança, tudo pelado, sem roupa, engradeado, jogando comida igual joga para leão. Lá estava criança com autismo. Lá tinha criança com deficiência intelectual e Down. Aí ele mandou fechar tudo e criar as casas APAI-lar. Lambari tem uns lugares no entorno aqui do sudoeste de Minas, sul de Minas tem. Boa Esperança não tem, não. Mas foi para acabar com isso. Eu não conheço quem faça uma doideira dessa.
Nunca tive a oportunidade de ver ninguém falsificar, porque até pessoas destituídas de caráter. Tem pessoas que não têm caráter. Não brinca com uma coisa dessa. Acho que ninguém brinca. Penso eu. Ninguém brinca. Não sei. Pode faltar politicamente com as obrigações. Eu falo assim, política não é o prefeito, não. É eu, é ela. Nós somos cidadãos políticos. Né? Isso. A inclusão das pessoas com deficiência e das pessoas neurodivergentes não é apenas questão de política pública, não. É uma questão de humanidade. Quando garantimos acessibilidade, respeito, compreensão, não estamos beneficiando a minoria, não. A colega aqui do Centro de Autismo diz que representa, tem 101 crianças lá, 147 crianças, suas e minhas, algumas. Nós somos, então, hoje, uma casa com 412 crianças, se a Franciele não deixar eu mentir na coisa, mais 412 mães especiais que têm o mesmo lugar de destaque nos cuidados pedagógicos, sociais e clínicos da APAE. Porque ser mãe de criança especial não é nada romântico, não é brincadeira. Estamos construindo uma sociedade melhor. Só de acontecer isso numa Câmara, né? Um assunto desse, né? A Pai de Boa Esperança tem 47 anos. Foi fundada num boteco, numa mesa de bar, com papel, guardanapo. Primeira ato foi um guardanapo, né, Silvana? Foi lá no bar de Telé, né? Telé é meu pai. Não é uma pessoa com deficiência que precisa se adaptar ao mundo, não. É o mundo que precisa respeitar ele de todas as formas de existir. Inclusão é respeito, inclusão é dignidade, inclusão é oportunidade, porque uma sociedade que inclui é uma sociedade verdadeira humana. Muito obrigada. Silvana, você é uma inspiração. Jesus, que coisa linda. Parabéns, todo mundo. E professora, gente, professora, por favor, levanta a minha equipe todinha aqui. Todinha. E, Haroldo, não adianta querer pegar minhas professoras e pôr na Secretaria de Educação Municipal, não, viu? Isso aí é carro-chefe. Ai, que bacana. Como é que a gente não fica emocionado, né? Não tem jeito, tem? Não tem. Eu sou da turma do Delber, eu sou a chorona também. Enfim, vamos ouvir, então, nesse momento, as palavras do deputado estadual, professor Cleiton. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom, primeiro saudar aqui nosso presidente, em nome deles, todos os vereadores, vereadora, prefeito, uma alegria revê-lo. De forma muito especial, aqueles que representam as entidades de inclusão aqui na cidade de Boa Esperança. Os professores e professoras têm um papel fundamental nesse sentido, mas também a minha alegria de ver o Parlamento Jovem Silvana debatendo um tema que cada dia mais se atualiza. Eu tive a honra de ser da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e quando, no final do ano, descobri que esse ano o tema do Parlamento Jovem seria diretamente ligado à questão da neurodivergência, da inclusão, da acolhida das pessoas com deficiência, eu pensei, a Assembleia de Minas está avançando. Eu estou aqui na cidade, nós temos um compromisso, eu até já vou me justificar, depois da minha fala eu vou ter que me ausentar, mas eu não podia deixar de estar aqui. Porque nosso presidente, vereador Jardel, ele incentiva
e se o deputado estiver na cidade, tiver uma reunião do Parlamento Jovem, a gente tem que visitar. Quando se trata, então, de um início de trabalhos do Parlamento Jovem, com um tema que é tão precioso, e vou dizer por quê, porque, na verdade, o tema também inclui alguns debates que são importantes, relacionados à questão do capacitismo, do combate à violência, à pessoa com deficiência. Também é um tema que está diretamente ligado à questão da educação, Silvana, porque, além da educação, que é necessária em termos de inclusão e até mesmo em termos de melhoria no que diz respeito às novas tecnologias e como levar essas novas tecnologias para os espaços de sociabilidades, a educação também ela diz respeito a toda a cidade e a todo o ambiente. Orley, você podia me filmar em outro lugar para eu ver o povo aqui. Me pegar do outro lado. Obrigado. Porque, na verdade, Haroldo, a gente precisa construir práticas de cidadania para que as coisas não recaiam apenas nas costas do prefeito. Até porque cada um precisa entender que ele é partícipe dessa inclusão. Eu estava vendo aqui, naqueles cordões, tem um cordão ali que eu me orgulho muito, porque eu sou autor da primeira lei do país que inclui a pessoa que tem fibromialgia no rol de pessoas com deficiência. Isso porque a gente sempre diz que quem tem dor tem pressa, e pessoas que têm fibromialgia, a grande parte são mulheres, têm um comprometimento na sua questão motora, na sua questão cognitiva. Essa lei ela foi copiada pelo senador Contarato, ele até entrou em contato comigo, se transformou numa lei nacional, foi sancionada e ela começa a valer a partir do mês que vem. Sou autor, junto com o deputado Zé Guilherme, de um projeto de lei que, aquele dia na Câmara, por coincidência, se debatia esse tema também, de ações afirmativas no sentido de nós criarmos espaços públicos, como o Parque dos Girassóis, que já se materializou, para que famílias atípicas, crianças neurodivergentes, possam ocupar também esses espaços. Autor de uma lei estadual que solicita ao governo do Estado que faça, e fica até aqui a ideia, presidente, para Boa Esperança também tomar essa iniciativa, porque facilitaria demais que nós façamos o censo em Boa Esperança das pessoas com deficiência. Que aí fica uma pergunta, e vocês vão ajudar muito a prefeitura e as próprias entidades. Quantas crianças autistas nós temos em Boa Esperança? Ou quantos adultos, quantas pessoas com síndrome de Down? Quantas pessoas que possuem algumas características de neurodivergência? E aqui vou brincar com a Silvana, você não precisava nem falar. Eu, como professor, identifiquei o seu TDAH. Só que você disse que o TDAH nem sempre vem acompanhado de hiperatividade. Não é o seu caso. Eu percebi, eu também sou. No meu caso, eu não tenho déficit de atenção. Mas a luta pela inclusão, gente, ela passa pela minha história pessoal. A minha sogra, ela foi a primeira aluna da APAE de Varginha a ser alfabetizada em Libras. Ela é surda. Eu tenho um filho que foi diagnosticado muito cedo com dislexia, descalculia, disnomia, disgrafia, déficit de atenção. Haroldo, você também que é da educação, professor Jardel, imagina o que é para um pai receber um diagnóstico desse, sabendo que seu filho ia ter muitas dificuldades na escola. E ouvi assim também de uma psicopedagoga, coitada, ela não sabia o que ela estava falando. Olha, infelizmente, o Davi nunca vai aprender a ler partitura. Ele não precisou, porque ele é um músico brilhante que toca qualquer instrumento de ouvido. O seu filho nunca vai, Divino Costa, disse essa psicopedagoga, aprender uma outra língua. Ele tem um inglês perfeito. Por quê? Porque o Davi teve o que muitas famílias não têm. Quem potencializasse, acreditasse nele, que é o que a Silvana muito bem disse aqui na sua abordagem. Eles são divergentes.
mas a gente precisa dar oportunidade para criar o famoso hiperfoco, para que essas pessoas, que às vezes são notadamente por alguns diferentes de nós, elas possam ter as mesmas oportunidades. Eu criei um selo, uma lei, que é o selo Terence Silva Aguiar. Terence Silva Aguiar, o selo dá aos espaços de cultura direito a receberem mais recursos se provarem que são espaços de cultura inclusivos. Haroldo, a história desse rapaz é brilhante, porque ele teve paralisia quase que por inteiro, e a paralisia cerebral fez com que ele ficasse todo comprometido. Só que ele, com muita dificuldade na sua fala, dizia para a mãe: por que eu não posso ser um artista? Por que eu não posso estar no palco também? E ele se tornou um grande dançarino na sua cadeira de rodas e um grande ator apenas mexendo os seus olhos. E pintava com a boca quadros maravilhosos, porque ele resistiu. E se tornou um exemplo para todo artista que tem a sua deficiência. Então, eu queria dizer aqui da minha alegria de saber que o Parlamento Jovem da Assembleia de Minas vai debater um tema tão importante. Isso porque, quando eu entrei na Assembleia, escolhi a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Toda a comissão tem 5 deputados. Nós tínhamos 3 deputados, não conseguimos 2 para completar, e nem tinha, Silvana, também os suplentes, porque os deputados não queriam estar naquela comissão. E eu ouvi até um dia de um deputado: esse negócio de deficiente não dá voto. Muita gente pensa assim. Mas os jovens que estão aqui vão poder participar desse parlamento, debatendo políticas públicas, apresentando projetos de lei que vão ajudar esses espaços que aqui em Boa Esperança cada dia mais crescem, exatamente para oportunizar as famílias atípicas a terem o direito que todas as famílias hoje possuem. Eu encerro dizendo que uma das grandes conquistas na minha vida enquanto professor, porque eu sempre falo, Silvano, o deputado vai passar, o professor é para o resto da vida. Eu tinha um aluno, o Pedrão. Pedro, nós chamávamos ele de Pedrão. O Pedro tinha síndrome de Asperger, que é uma um transtorno, perdão, mas que chega a estar no rol das doenças raras também, das 8.500 catalogadas que nós temos no Brasil. Mas a síndrome de Asperger fazia com que o Pedro não desse conta de aprender história. Ele não sabia, ele não dava conta de escrever. Mas o que acontecia, vereador Wellington? O Pedro sabia tudo de futebol. Ele sabia escalar desde o time do Manchester ao time do América Mineiro e sabia todos os nomes de estádio, sabia quais eram os treinadores e quais eram os esquemas táticos que iam ser seguidos por aqueles clubes no jogo do final de semana. E um dia eu falei, preocupado, falei: Pedro, você tem que fazer jornalismo, Pedro. Vai para a faculdade de jornalismo para você se tornar um comentarista esportivo. Porque a minha preocupação era exatamente, hoje ele está sendo acolhido na escola, e o mercado de trabalho? Como que vai ser? Que é algo que a gente tem que debater também, Silvana. Porque o menino neurodivergente, aquele que tem uma pessoa, aquele que é uma pessoa deficiente, ele não pode ser contratado apenas para ser empacotador no supermercado. Ele não pode ser apenas aquele que faz a reposição do supermercado. Ou ele não tem que estar em um espaço simplesmente para a empresa justificar a cota de pessoas com deficiência. Ele tem que ser potencializado. Pedrão hoje é comentarista esportivo de uma rádio no interior de São Paulo, para onde a família se mudou. Então, é possível incluir, é possível fazer a diferença, e é possível construir políticas públicas de várias mãos, apoiando as entidades que se especializaram, mas, sobretudo, valorizando aqueles e aquelas que, no dia a dia, encontram essa mística
de potencializar esses chamados de neurodivergentes. São vocês, professores e professoras, são vocês que estão à frente, dirigindo essas entidades. Em nome de toda essa Câmara, da Assembleia de Minas, a vocês, a minha honra, o meu muito obrigado, porque vocês fazem a diferença na vida daqueles que muitas vezes são olhados de forma discriminatória pela nossa sociedade. Viva o Parlamento Jovem, viva a Assembleia de Minas, a Câmara de Boa Esperança, o nosso prefeito, que juntos, tenho certeza, vamos construir um país melhor para essas famílias que precisam cada dia mais de acolhimento. Obrigado. Muito obrigada, professor. Fique à vontade. Muito obrigada por ter vindo. Muito bem, continuando. Acho que o presidente Delber está querendo franquear a palavra. É isso? Alguém quer fazer o uso da palavra, gente? Fica à vontade. Pode, presidente. Boa noite. Quero cumprimentar o nosso prefeito Haroldo, nome que eu cumprimento todos os integrantes da mesa. Muito obrigado, né, a presença de vocês aqui na nossa Câmara, né? Quero agradecer também a presença dos nossos funcionários aqui da Câmara, né, que estão aí fazendo esse trabalho maravilhoso aí do Parlamento Jovem. Quero também dizer a todos da APAI, muito honrado com a presença de vocês aqui. E como que é bonito ouvir a emoção da senhora Silvana falando da APAI, falando do trabalho de vocês. Nós precisamos muito de pessoas que estejam na frente dessas instituições, desses trabalhos, que tenha esse sentimento, que tenha essa vontade de fazer com carinho, fazer com amor, fazer com dedicação. E parabéns aos professores, né, que fazem esse trabalho maravilhoso. Eu sou um professor de História, sou professor, fui vice-diretor e fui diretor de uma escola. E eu sei como que é a gente receber os alunos, né, que têm, às vezes, essa dificuldade e a gente colocar ele junto dentro da sala de aula, colocar ele, fazer ele interagir, fazer ele participar, fazer ele se tornar realmente parte daquela sala de aula. Isso que é a coisa mais bonita, é fazer ele fazer parte realmente. Ele não ficar lá só paradinho, só olhando o tempo passar, não. Ele tem que fazer parte, ele tem que ser parte integrante da sala de aula. E o ano passado eu estava dando aula lá no Padre João Vieira da Fonseca e tinha uma professora lá, que a gente tinha um aluno que não ouvia. E aí a professora trabalhava com ele de Libras. E eu via o carinho, o amor que aquele aluno tinha com aquela professora. E eu olhando ela trabalhando com ele, tentava aprender a Libras com ela, eu via que como que é bonito a gente conseguir fazer ele aprender daquela forma e ele ter o carinho pela sala de aula e o carinho pelos próprios colegas. E os colegas amavam ele dentro da sala de aula. Tinha colega que ficava do lado só cuidando dele, só olhando ele também. Então, olha que maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por essa missão honrosa que vocês fazem. Pessoal lá também do coisa do autismo, né? Parabéns para vocês pelo trabalho. Eu tenho amigas, né, que levam os filhos lá e elas falam sempre do carinho que vocês têm com as crianças lá. Parabéns. Que Deus abençoe e continue esse trabalho maravilhoso. Parabéns ao nosso prefeito, né, que conseguiu
montar, né, com esse carinho, montar o Centro do Autismo lá, que está recebendo 140, né? Que beleza. Palmas para esse trabalho aí de vocês, viu? Parabéns, a PA e o Centro do Autismo. Agora eu quero dizer do que eu também achei e acho o trabalho, vai ser um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, que é o Parlamento Jovem. Eu, como professor de História, nas minhas aulas, eu gosto muito de dizer para os meus alunos, principalmente quando tem algum tema da história que fala da política, mesmo antes, quando eu não era político, né? Porque agora eu sou um vereador, estou exercendo o cargo o cargo legislativo, sou um político, né? Mas quando eu não era político, eu era simplesmente um professor, eu dizia muito para os meus alunos assim: a política, ela é a ciência do bem comum. Se ela é a ciência do bem comum, ela é uma coisa maravilhosa. A ciência do bem comum, ela é para fazer a sua vida se tornar melhor. Ela é para fazer a sua vida ter qualidade. Ela é para fazer onde você mora, o seu bairro, ter um lugar melhor, ser um lugar melhor de viver. Então a política ela não é ruim. Às vezes, aí eu vou dizer, nós políticos é que às vezes fazemos a política se tornar ruim. E o que é o Parlamento Jovem? O Parlamento Jovem é para que vocês, alunos, que eu tenho aí vários alunos que são meus alunos, que foram alunos meu ano passado, que vocês tenham essa consciência, tá? Que vocês possam aprender de pouquinho, não vai ser agora. Vai ser um trabalho de formiguinha, que nós estamos só começando, né, presidente? Mas é um trabalho que vocês vão ver no futuro. Vocês vão ter a consciência de que a política é a ciência do bem comum. E você que está sentado aí vai conseguir fazer isso. Mostrar para todo mundo que a política é a ciência do bem comum. Que nós podemos fazer diferente, que nós vamos conseguir fazer diferente e que um dia nós não vamos ter tanta gente xingando a política. Nós vamos ter mais gente boa, às vezes sentada aqui, às vezes lá na Assembleia Legislativa, igual o nosso deputado, o professor Cleito, disse. Nós vamos ter gente lá em Brasília, lá no Congresso, fazendo o que é o mais correto. Fazer o bem comum para cada um de vocês. Então, parabéns e que a gente possa continuar nesse trabalho. Vou também... Parabéns para vocês e que estão aí, que vieram debaixo de chuva. Palmas para vocês, não é para nós não, palmas para vocês. Palmas para vocês, viu? Vieram aí debaixo de chuva, eu custei chegar ali, mas chegamos, não é? Parabéns para vocês. E eu vou despedir também, pessoal, vocês me desculpem de eu não poder ficar, é que eu tenho um compromisso também, até junto com o professor Cleito, viu? Então eu tenho que sair e mais uma vez... Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe esse belo trabalho e o Parlamento junto. Parlamento Jovem. Vamos juntos com o Parlamento Jovem. Muito obrigado. Boa noite. Quero cumprimentar todos aqui na mesa, todos os nossos colegas. Eu não vou nominar nome de ninguém para não me estender muito. Mas eu quero, em nome da Silvana, falar sobre a PAI. A equipe da PAI está toda aí. Obrigada, viu, Silvana? A aquisição da Silvana na PAI, né, Nilce, foi a melhor coisa que aconteceu agora esse ano. Silvana, Deus te pague por tudo que você está fazendo lá. Você está lá há pouquinho tempo, mas eu já sei que a diferença é enorme. Muito obrigada, viu? Quero cumprimentar as professoras, as diretoras, e todos os nossos jovens que estão aqui. Mas eu quero quebrar um pouquinho o protocolo também e falar para vocês e chamar as nossas servidoras que forem em cada escola falar com vocês, jovem, se vocês estão aqui, porque foi elas que foi atrás de vocês e falaram sobre a escola nossa que está começando a funcionar. Então, vem aqui, meninas, receber um aplauso pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram há dias, indo em todas as escolas,
explicando, conversando e falando sobre o que é a escola nossa, né? Pode vir aqui. Parabéns, meninas. Deus te abençoe muito, viu? Pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram nas escolas. Todas as diretoras falaram que vocês encantaram. Então, muito obrigado. Se não fosse vocês, esses jovens não estariam aqui hoje, viu? Obrigada. Mais alguém, gente, quer fazer os... Tem a maldade? Excelência, vou ser bem rápido. Quero cumprimentar na pessoa do meu presidente, a vereadora Silvana, os meus companheiros vereador, o Willer, vereador Elton, Vailton, e o meu prefeito, Haroldo. Nós somos de um partido só, são nós dois, né? Mas não é só nós dois. Nós somos uma equipe maravilhosa, porque sozinho não tem como, né? E, graças a Deus, nós somos uma equipe voltada para com o povo de Boa Esperança. Quero cumprimentar na pessoa da sua esposa, e que está à frente da pasta da promoção social, Bianca. E eu não vou negar que hoje eu fiquei um pouco assustado, um pouco trêmulo por dentro, sabe, senhor presidente? Com as palavras, sabe, Silvânia, você comoveu a gente. Se o propósito foi esse, parabéns, que a gente realmente precisa de um choque. Todos nós seres humanos. E ela tem tanta razão, senhor presidente, se a gente analisar, senhor prefeito, senhoras e senhores vereadores, a PAI, hoje, vamos começar pela Rua Direita, que a Rua Direita, prefeito, há uns anos atrás era o ponto estratégico de Boa Esperança, comercialmente, etc, etc. Já não é mais. A APAI, ela, sabe, o vereador William, se a gente analisar friamente, mas nem lugar de estacionar não tem mais. Se a gente... Não é. E eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência é muito bom nisso, juntamente com o prefeito, juntamente com todos os vereadores, com as forças dos nossos deputados, com pessoas que realmente é votada e vai ser votada aqui, que a gente colocasse isso em pauta. Porque a vida nossa é cheia de desafio. E todos os mandatos, a gente tem tem que tirar um coelhinho da cartola, né, William? Para estar sempre desafiando a nós mesmos. E por que não? Nós, um dos desafios que vai ser tão maravilhoso, tão brilhante, para fazer até tanta gente feliz, ser esse desafio da PAI. Porque eu conheço alunos da PAI, fala aqui no nome do Pedrinho, da Dedê, Confarle. Inicialmente eles não queriam levar, ele teve uma resistência, e levou hoje ele se transformou. E tudo corretamente para o lado bom. Então, parabéns, Silvânia, parabéns a você, a todos os seus colaboradores, os professores, a todos que levantam todo dia preocupados com os seus alunos
com a nossa APAI, que é nossa, de Boa Esperança, a nossa APAI de Boa Esperança. E quem sabe, senhor presidente, num momento muito oportuno, e esse ano é um ano muito interessante para a gente navegar sobre esse Brasil aí, em busca de recursos para com o nosso povo, não, William? E sabe, Silvano, saio daqui hoje, eu já fui muitas vezes na APAI, mas muito emocionado com suas belas palavras chamando nós para a briga. Sabe? Parabéns, que Deus abençoe a todos, parabéns aos nossos colaboradores aqui da Câmara Municipal, esse trabalho maravilhoso que vocês levantam e fazem para nos auxiliar, para nos buscar auxiliando e levando o de melhor que vocês têm, ou seja, de melhor que todos nós temos para com o nosso povo. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. Eu saio daqui hoje um homem literalmente transformado. E olha que era para me ter acostumado, porque eu já estou aqui há 32 anos. Tanto aqui como no Executivo, né, meu prefeito Haroldo? Então, que Deus Nossa Senhora abençoa a todos nós, que o amanhã seja promissor, que nós sejamos gigantes para enfrentar os desafios, não é, Silvânia? Que ora temos dia a dia. Muito obrigado. Divino, o seu relato ele é muito bonito, muito importante. E terça-feira, às 9 horas, já combinei com a Silvânia, eu estarei lá na PAI. Então, convidado, diz que convidado não convida, Silvânia, mas estou convidando os vereadores, né, para ir lá comigo. Terça-feira, às 9, a gente vai fazer uma visita lá, vamos conhecer tudo e ouvir mais um pouquinho. Terça-feira, 9 horas da manhã. Viu, Zé Walter? Tá combinado. Ué, você vai falar? Ué, agora seria sua vez. Posso te anunciar? Ah, vai ter mais uma pessoa. Perdão. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, meu prefeito. Como diz o Divino, eu não sou do seu partido, mas tenho o prazer de estar no seu grupo. Tá? Boa noite, Silvana, William, Divino, meu parceiro também aqui. Boa noite, nosso secretário de saúde, nosso vice-prefeito, nossa secretária Bianca. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes. Bom, primeiramente, eu gostaria de abrir meu coração aqui e falar um pouquinho do que aconteceu aqui hoje. Silvana, eu não tinha ideia do que era a APAI. E olha que eu já estou com 58 anos, né? Estou velhinho, já era para ter... Mas sabe quando você nunca se interessou? Eu não tinha conhecimento, eu nunca fui numa APAI. Né? E eu acho que como político foi uma falha minha hoje. E eu fiquei muito sensibilizado com o que você falou hoje aqui. E eu agradeço muito. Eu estou me sentindo assim em falta. E eu estarei lá terça-feira para poder conhecer. E podem contar comigo, que precisarem, eu estarei ajudando. Tá? Queria parabenizar aqui a todos os professores aí, né, que são dignos de palmas aí por tudo que passa. Eu tenho uma sobrinha que é autista, né, mas ela não mora aqui, mora em Goiás. Mas eu sei do relato da dificuldade que a mãe dela passa com ela. Né? Mas infelizmente eu acho que eu falhei nisso aqui, de não ter ido lá hoje como parlamentar, ter ido lá conhecer a PAI e ver essas dificuldades que vocês passam com essas crianças. Eu me sensibilizei também, Divino. Para mim hoje foi maravilhoso ter vindo aqui. Sabe? Porque às vezes a gente parece que a gente fica meio insensível, né, com o tempo, com as dificuldades que a gente passa na vida. E eu não tinha... A gente acha que a gente tem dificuldade, né? Mas agora a gente não sabe nem a ponta do iceberg o que é dificuldade, né?
Eu parabenizo a todos vocês por isso. Tá? E terça-feira estarei lá. Tá bom? E muito obrigado. E também gostaria de agradecer aqui e parabenizar o nosso presidente, né, pela escola do Parlamento Jovem, que eu acho que vai ser de suma importância para os jovens ter conhecimento político, para às vezes não cometer os erros que os políticos hoje cometem, né? Que às vezes se a gente tivesse uma melhor formação política, talvez os políticos não cometessem tanto erros como cometem. Tá? Muito obrigado, presidente. Eu queria falar, peço até desculpa, e você, Bianca, eu estou atendendo várias famílias aqui na Câmara e eles estão vindo falar para mim sobre o Centro Autista. A pessoa que eu atendi essa semana falou que nunca viu. Ela veio de São Paulo, ela tem uma criança autista, e ela falou, Silvana, eu nunca vi um lugar para atender bem, com educação, e o meu filho vai ser atendido lá gratuitamente. Lá em São Paulo, eu pagava R$700 para ele por mês, tirava da boca para pagar, porque eu não podia deixar ele sem atendimento, e ela chorou aqui no meu gabinete. Então, obrigada, viu, Bianca? Deus te abençoe, viu, Haroldo, por vocês ter construído o Centro Autista. Isso é muito importante, como a Silvana falou, para a PAI e para o Centro Autista foi muito bom. Então, Deus te pague vocês, viu? Agora, a Bianca vai mostrar algumas fotos para nós, gente. Boa noite, gente. Que prazer estar aqui, né, Petitinha? Gostaria de fazer, né, uma contribuição aqui. Eu estive lá na PAI, né, Silvana? Fui lá, a Silvana me mostrou tudo. Falei para ela que o que ela precisar, nós estaremos à disposição. E enquanto Secretaria de Assistência Social, né, que a gente não faz assistencialismo, a gente cuida das pessoas, né, são fatores diferentes. E dentro da política da inclusão, foi criado o Centro do Autismo, a menina dos nossos olhos, junto com o apoio da APAI, quando a gente começou, junto com o apoio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, porque a gente não faz nada sozinho. Então, eu gostaria de mostrar aqui algumas fotos do que é ofertado para as nossas crianças lá no centro. Vai dar para passar, Jaqueline? Vai? Do que é ofertado, né? Do que as nossas crianças passam lá. E se tratando de jovens, né, Delber, aqui o Parlamento Jovem, que os jovens venham, perguntem para nós, busquem informação, tira tudo de proveito que vocês puderem dos profissionais que estão sentados aqui, tanto dos vereadores quanto do prefeito, dos secretários. Vai buscar informação, pergunta, questiona, visita os espaços, porque o nosso futuro depende de vocês. E a gente precisa de saber entender política, estudar política, porque a política ela faz o bem na vida das pessoas. Quando ela é trabalhada de uma maneira boa, igual a gente faz, ela só tem o lado bom. Então, venham para cá, pergunta, traz as suas dúvidas. O Vailton parece que tinha perguntado sobre o cartão, né, os cordões e os crachás. O Centro do Autismo de Boa Esperança faz, né, emite a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa do transtorno do espectro autista, validada em todo o território nacional. Então, a pessoa ela vai ter esse cartão, vai poder usufruir de todos os seus direitos que ela tem, estacionamento, shopping, desconto. Então, tudo que é benefício para os autistas, o nosso centro ele oferta. Hoje ele tem uma equipe completa, né? Então, hoje nós temos psicopedagoga, psicóloga, fono, temos neuropediatra, temos TO, temos também os oficineiros, né, que fazem as oficinas para nós. Olha lá. Ali é o Cristiano, que está ofertando capoeira para as nossas crianças. E é, assim, maravilhoso, eles amam. Aqui está saindo da oficina de pintura, que nós colocamos lá agora. Esse foi um trabalho com as mães, né, com as mulheres, em comemoração ao Dia das Mulheres. Então, ali, todas
Tem mães, avós dando relato, falando, né, do que representa o centro para elas. Todo o nosso espaço montadinho. Ali as meninas fazendo as palestras, ofertando conhecimento. Essa é uma mãe, né, que contribuiu com um depoimento maravilhoso. Outra mamãe. E lá também, Delber, a gente tem o diferencial que é o cuidar de quem cuida, né? A gente acolhe as mães com as terapias, então as mães chegam lá um tanto quanto nervosas, despreparadas, e a gente acolhe, tem uma psicóloga responsável só para isso. É muito gratificante ver esses sorrisos, né? Aqui eles estão na contação de história. A PAI conhece muitos deles, né? Então, olha que beleza, né? O cordão, aquele ali, foi emitido por nós, ó, a cipiteia dela. Então, convido todos vocês a irem lá conhecer, a visitar. Nós estamos montando um espaço novo agora, multissensorial, lá dentro do próprio centro. Então, nós vamos ter um espaço muito atrativo para as nossas crianças, para os nossos pais. Crianças que chegam para nós, né, às vezes com dificuldade de socialização, conseguem brincar, fazer a socialização. E é isso. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada a todos. O presidente da Câmara Municipal, senhor Delber, fará nesse momento a apresentação da equipe do Parlamento Jovem. Solicitamos àqueles que forem sendo citados para se levantar para receber as palmas dos presentes. Pessoal, vou fazer a leitura da portaria aqui 69 de 2026. Designa membros para compor a estrutura do projeto Parlamento Jovem 2026 no âmbito da Câmara, da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Boa Esperança e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, no uso de suas atribuições legais e, considerando a resolução de número 6 de 2025, que cria no âmbito da Câmara Municipal de Boa Esperança, Estado de Minas Gerais, a Escola do Legislativo, professora Celine Rodrigues Neves, e a portaria número 60 de 2025, que designa membros para compor a estrutura da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Boa Esperança, considerando a estrutura organizacional e as funções administrativas criadas pelo artigo 4º da Resolução de 06 de 2025, bem como cargos e respectivos ocupantes designados no artigo 1º da portaria número 60 de 2025, resolve. Artigo 1º. Nomear para compor a estrutura da Escola do Legislativo professora Celina Rodrigues Neves, com a finalidade de realização do projeto Parlamento Jovem 2026, os seguintes membros: presidente, vereador Delber Augusto Araújo; diretora, servidora Ana Luísa Costa Alves. Uma salva de palmas, Ana, nossa diretora. Coordenadora de projeto, servidora Jaqueline Alves de Sá. Equipe de apoio, a servidora Laene de Jesus Silva Reis. Servidora Suelen Cristina da Silva. Servidora Ana Luísa Pereira Lima. Servidor Ednilson Silva Pena. Artigo 2º dessa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Publique-se, registre e cumpra-se Câmara Municipal de Boa Esperança, 13 de março de 2026. Eu gostaria de deixar... A Rosilene. Servidora Rosilene. Eu gostaria de fazer um adendo aqui e continuar os agradecimentos. Servidor Fabrício, que é o nosso procurador. Lázaro. Cineide. Franciele, Jaime,
Rodolfo. Quem mais está aí? Cristiele, que eu não estou vendo. Ah lá, vi, Cris. Eu gostaria, pessoal, de deixar aqui uma coisa muito bem clara, que a política, ela vem e vai. Então, o Fabrício, procurador, me ajudou a que a gente construísse Divino, porque eu encerro meu mandato de presidente da Câmara dia 31 de dezembro de 2026. Mas eu peço encarecidamente para que o próximo presidente não deixe o projeto morrer, porque é um projeto que ele começou pequeno e hoje nós somos mais de 200 câmaras no estado de Minas Gerais. E ele desenvolve muito projeto bom, ele traz muita coisa boa. Hoje nós temos, porque às vezes as pessoas não entendem, o Parlamento Jovem faz as oficinas locais nos municípios, são eleitas aquelas ideias que vão para uma regional, no nosso caso é o Polo Três Pontas, de lá as melhores ideias vai para a estadual, lá na estadual, aquelas propostas que forem aprovadas pelos alunos do Parlamento Jovem lá na Assembleia, elas virão como lei para o Estado. Entendeu? Então, olha a importância disso, de uma ideia de um menino daqui de Boa Esperança, de uma menina daqui de Boa Esperança, que vai chegar em Belo Horizonte e vai virar uma lei para o Estado inteiro cumprir. Então, é muito importante. Então, a gente fez toda a legalidade, tudo dentro da legalidade, para que esse parlamento nunca mais morra. Então, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? E agradeço também a Mônica aqui pela participação, por levantar o nosso evento, e principalmente os meninos que vieram participar. Espero que vocês consigam estar conosco aqui novamente nas oficinas, que vocês receberão os convites da cronologia toda, mas a gente aguarda vocês aqui, porque nós precisamos levar esse parlamento e nossas ideias até na capital, para que nós possamos fazer valer a vontade do nosso povo. Inclusive, tem um lembrete para o pessoal que participa do parlamento, na hora que sair, aqui na saída, vocês vão receber um envelope, vão levar para casa, ali tem um formulário, vocês vão, por favor, preencher e devolver aqui, né, na Câmara, até quarta-feira, por favor, tá bem? Mônica, só uma ideia. Jovens que vieram para o parlamento, vem aqui na frente para nós fazer uma foto agora. Ah, é mesmo? Antes da gente encerrar. Vem aqui vocês, jovens, que fizeram a inscrição do parlamento. Vem aqui. Foto oficial, gente. Vem cá, só o pessoal do parlamento. Só para a gente... Excelência. Aqui, ó. Enquanto eles se organizam, eu queria deixar para vocês aqui, gente. Eu estava falando com o Lázaro aqui. Nós criamos, quando o Lázaro era vereador, que isso aí faz uma eternidade, né? O vereador Mirim. E da qual hoje tem um servidor dessa casa aqui, que era o vereador Mirim do Lázaro. Olha o sorriso. Vamos lá. Diga X. Say cheese. Muito bacana, gente. Olha, agradecemos muito a presença de todo mundo. Reiteramos a importância desse evento, né? E convidamos todos para fazer um lanche ali, ó, que agora vai ser servido. Muito obrigada. Tenhamos todos uma ótima noite. Meninos, eu os convido a visitar a PAI. Está nos 2 turnos funcionando, de manhã das 7 às 5h30 da tarde. Tem meninos lá desde 1 mês de vida até 64 anos de idade. Por favor, me faça essa visita lá, tá? Obrigada.
Ô, meninos, vamos tirar uma foto ali no painel?